A história de Josué revela paralelos interessantes com a vida de Moisés, mas também mostra que há paralelos existentes com a vida e o ministério de Cristo Jesus. Ao analisarmos sua história, a maneira como ele esteve à frente do povo e principalmente seu ministério à frente e conduzindo o povo a fim de conquistar a terra prometida, conseguimos compreender melhor aquilo que Jesus faria também no Novo Testamento. E é sobre esse e outros pontos importantíssimos que vamos estudar juntos na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal e ao nosso momento especial para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos avançando pela graça de Deus e estamos já na 10ª lição desse trimestre. Espero que você já tenha feito as provisões necessárias para adquirir a lição do próximo trimestre, pois estamos avançando, nos preparando de forma especial para logo iniciar um novo ano, um novo período, mas principalmente também um novo tema da lição da Escola Sabatina. E eu ficaria muito feliz se você puder estar conosco para juntos continuar compartilhando deste conhecimento que a Palavra do Senhor nos tem concedido. Logo, se você já é membro desse canal, eu convido você a deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar este conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu faço a você um convite especial. Se inscreva no canal, deixe também o seu like, o seu comentário dizendo de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando, qual igreja você faz parte, qual ministério você participa, como este material e conteúdo tem beneficiado a sua vida de forma especial. Compartilhe também com outras pessoas para que mais e mais pessoas possam ser alcançados pelo poder da palavra do Senhor. Nós estamos, como disse anteriormente, na 10ª lição desse trimestre e o título geral da lição é O Verdadeiro Josué. E eu quero convidar você para que nós juntos possamos buscar a presença de Deus, para que neste momento o Espírito Santo nos dirija. Logo, onde quer que você esteja nesse momento, quero convidar você a participarmos juntos de uma oração e em seguida irmos então aos temas desta lição. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez reunir esta grande classe da Escola Sabatina com membros espalhados em todo o Brasil e no mundo para agora dedicarmos tempo a ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor nos alcance, independente de quais sejam as nossas necessidades, possamos confiá-las em Tuas mãos, na certeza do Teu perdão e Tua graça, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Estamos então, como disse, avançando e nessa semana estamos estudando a lição de número 10 desse trimestre. O tema da lição é o verdadeiro Josué. E o verso para memorizar da lição se encontra na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 11. Um texto bastante conhecido e emblemático que nos ajuda a entender não só a importância da palavra de Deus, mas sobretudo a importância também de conhecermos a história do povo do Senhor, não só relacionada ao passado, mas principalmente também para que seja entendida, aplicada para o momento presente. O verso para memorizar, 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 11, nos traz o seguinte texto e eu peço que você acompanhe na sua lição, bem como também na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servirem de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então observe, vamos tentar, como sempre, analisar este verso e buscar extrair dele algumas informações importantes para a compreensão do tema geral dessa lição. Paulo, aqui nesse texto, em específico, dentro do contexto do capítulo 10, está chamando a atenção de seus leitores para que eles possam voltar a sua mente à história do povo de Israel. Paulo vai tratar aqui, ou tentar trazer para para os seus leitores, um pouco daquilo que aconteceu na história do povo de Israel, no contexto de saída do Egito, no contexto da peregrinação do deserto e também da entrada do povo na terra prometida. E com base nessa história, Paulo vai utilizá-la para mostrar para o povo que aquilo que aconteceu no passado certamente ocorreu para nos trazer algum tipo de instrução e principalmente para nos servir de exemplo e modelo. Então entenda isso. Paulo vai dizer assim: estas coisas, ou seja, aquilo que havia acontecido com o povo no caminho desde o Egito até Canaã, aconteceu com eles. Com quem? Com o povo de Israel.
aqueles que peregrinaram no deserto, para servir de exemplo e foram escritas como advertência. Então veja, toda a trajetória do povo de Israel, desde o Egito até a Terra Prometida, toda a sua caminhada, toda a sua história, todas as atividades que ocorreram, seja diretamente ou indiretamente realizadas pelo povo ou por Deus, servem, segundo Paulo, para nós hoje como exemplo, para que eu e você, ao analisarmos as ocorrências e os detalhes daquela história, possamos aprender não somente aquilo que fizeram de errado, para que nós não façamos, bem como aquilo que deu certo, para que possamos então imitar. Ao mesmo tempo, toda essa trajetória serve para mim e para você como advertência. Por quê? Porque Deus está nos orientando, nos ensinando a fazer o que deu certo e evitar aquilo que deu errado. Acima de tudo, Paulo vai dizer que tudo aquilo que está escrito foi escrito para nós hoje. Houve uma história, essa história foi relatada, registrada, e esse registro ele é útil para mim e para você hoje. Você consegue entender isso? Acima de tudo, Paulo ainda vai acrescentar, para aqueles para quem o fim dos tempos está próximo. Então entenda bem, o que Paulo está tratando no capítulo 10, no verso 11, ressalta a importância da história bíblica, ressalta a importância da própria Bíblia, porque através dela você tem a oportunidade de conhecer não somente a história do povo de Israel, mas principalmente entender aquilo que deu certo para então replicar, bem como aquilo que deu errado para então evitar. Você consegue entender isso? Em outras palavras, não só a vida de Josué, mas em especial toda a trajetória do povo de Israel no Antigo Testamento aponta para que eu e você hoje possamos entender uma realidade maior e possamos aplicar na nossa vida aquilo que eles viveram, aplicando para o bem ou para o nosso benefício o que eles fizeram de correto e evitando aquilo que eles fizeram de errado para que não venhamos sofrer as mesmas consequências. Então observe, veja bem, a lição vai acrescentar, no livro de Josué, percebemos que a vida do personagem principal aponta para uma realidade muito maior do que ele mesmo. Você já notou isso? Quando você analisa a história de Josué e o relato de seu livro, você notará que o que ocorreu com Josué espelha aquilo que já havia ocorrido com Moisés e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro, para aquilo que irá ocorrer também durante o ministério de Jesus. Logo, Josué está no meio. Ele representa aquilo que Moisés já viveu e aponta para aquilo que o ministério de Cristo viverá e apresentará no contexto da palavra de Deus. Mas a lição ainda aponta o seguinte: ao mesmo tempo, sugere também algumas perguntas. De que maneira Josué aponta para um cumprimento futuro? Como podemos ter certeza de que tal interpretação do livro é também legítima? Quais são os princípios bíblicos que controlam a aplicação do livro de Josué às realidades do Novo Testamento e aos eventos do tempo do fim? Observe, logo, nessa semana veremos princípios de interpretação bíblicas sobre tipologia. Estudaremos como a própria Bíblia contém indicadores deste tema e como a vida de Josué prenuncia o ministério do Messias e aponta para um simbolismo cumprido na igreja e que se cumprirá na consumação da história humana. Então entenda, quando analisado a vida de Josué de forma cuidadosa, de forma atentiva, você verá que muitos dos eventos que ocorreram na vida de Moisés são replicados na vida de Josué. E ao mesmo tempo, a própria vida e a trajetória de Josué apontam para aquilo que vai ocorrer no Novo Testamento e ao longo da história da igreja cristã. Porque, de forma específica, o livro de Josué está mostrando como um reflexo aquilo que ainda acontecerá. A lição vai adiante e vai nos trazer a seguinte informação na lição de domingo. Observe, tipologia bíblica. Vamos aqui entender um pouquinho de algumas técnicas da interpretação bíblica para, de fato, compreender como o livro de Josué nos ajuda a entender o que vai ainda acontecer no futuro. A lição aponta para mim e para você, ou nos pede para que leiamos as passagens de Romanos capítulo 5, verso 14, bem como 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 13, Hebreus capítulo 8, verso 5 e o capítulo 9, verso 23. E aí a lição aponta para o seguinte:
Essas passagens bíblicas usam o termo tipo ou antítipo para se referir à maneira como os escritores no Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Ou seja, os textos que aqui mencionamos relatam que os autores do Novo Testamento se utilizaram de eventos e personagens do Antigo Testamento para apontar que estes eram um tipo daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento ou ainda no futuro, em nossos dias. Então, entenda bem, um tipo é algo ou alguém que em sua vida ou no seu contexto aponta para algo ou alguém que vai vir no futuro. Você consegue entender? É mais ou menos assim. A história de Josué é um tipo daquilo que vai ocorrer na vida, no ministério de Cristo lá no futuro. O tipo é algo que ocorre no passado, que está apontando para algo que vai ocorrer também no futuro. Conseguiu entender? A lição ainda vai acrescentar o seguinte, observe. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. Ou seja, algo acontece no futuro, seja um evento ou uma pessoa, a vida de uma pessoa, e a vida dessa pessoa ou esse evento aponta para Cristo ou aquilo que ocorrerá durante o contexto da igreja cristã. Ao mesmo tempo, a lição ainda acrescenta: é crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuíram alegoricamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antítipo no Novo Testamento. Ou seja, para que um evento, uma pessoa ou uma circunstância possa ser usado como ponto de comparação, como um tipo para apontar para algo que vai acontecer no futuro, o próprio texto bíblico, os próprios escritores proféticos vão validar isso. Por exemplo, a própria lição aqui nos traz um detalhe importante e um exemplo para você entender. Quando você vai a Salmos capítulo 22, verso 1, bem como os versos 14 a 18, você tem ali uma citação sobre Davi. Quando você vai a Jeremias capítulo 23, verso 5, ou Isaías 9, versos 5 a 7, você vai ver que tanto o profeta Jeremias quanto o profeta Isaías apontam para um novo Davi. Não o personagem anterior, mas alguém que viria posterior ao Davi descrito na palavra de Deus. E de forma especial, quando você avança no texto bíblico e vai para João capítulo 19, verso 24, você notará que aquilo que foi escrito por Davi, aquilo que foi apontado pelos profetas, de fato se cumpriu na vida de Jesus. Logo, Davi, um personagem real da palavra de Deus que viveu no passado, tem em sua vida detalhes e características que apontam para aquilo que vai acontecer na vida de Jesus. Você consegue entender? O tipo está no passado, apontando para algo que no futuro irá acontecer, descrito também pelos evangelhos e pelos autores do Novo Testamento. Logo, a lição destaca o seguinte: ao olhar para estes textos, os textos que eu mencionei agora, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras. Por quê? Porque você tem um evento histórico, um profeta vai tomar este evento para apontar algo que vai acontecer no futuro e, de fato, no futuro, no contexto do Novo Testamento, este evento é identificado na vida de Jesus e ao longo da história da igreja cristã. Você consegue entender isso? Vamos então adiante, pois a lição de segunda-feira vai nos destacar o seguinte: tipo e antítipo. Vamos entender. A lição destaca assim: os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui um tipo bíblico ou como esse tipo, em particular, é cumprido no Novo Testamento. A própria Bíblia oferece diretrizes e princípios quanto à aplicação da tipologia bíblica. Quais são esses parâmetros que a própria palavra de Deus nos apresenta para que possa ser, de fato, usado corretamente a tipologia bíblica? Observe. Da mesma forma, o Novo Testamento desdobra
o cumprimento antítipo de um tipo em 3 fases distintas. Primeiro, na vida de Cristo, o cumprimento cristológico. Segundo, na experiência da igreja, o cumprimento eclesiológico. E terceiro, no fim dos tempos, o cumprimento escatológico. Ou seja, para que um tipo possa de fato ser utilizado como um antítipo no Novo Testamento, ele precisa ter a sua aplicação nesses 3 momentos específicos. Ele precisa ter o seu cumprimento na vida de Cristo, na experiência da igreja e também nos eventos relacionados ao tempo do fim. A lição ainda vai destacar o seguinte, dando-nos aqui exemplos de como isso ocorre na prática dentro do texto bíblico. A lição vai destacar exemplos como Israel, o Êxodo e também o santuário. Em especial, tratando sobre o santuário, observe o exemplo apresentado pela lição. O santuário na fase cristológica. Quando você vai a João capítulo 1, verso 14, o texto bíblico revela que Jesus veio e habitou entre nós. No texto bíblico, a palavra é tabernaculou, ou seja, ele construiu o seu tabernáculo junto de nós. Note a semelhança? Santuário no Antigo Testamento, para que Deus pudesse se aproximar do seu povo, e no Novo Testamento, João capítulo 1, verso 14, destaca que mais do que vir habitar entre o seu povo, Jesus tabernaculou literalmente com a humanidade. Ao mesmo tempo, na segunda fase, o santuário pode ser aplicado dentro do contexto eclesiológico. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, diz que mais do que Jesus ter vindo viver, tabernacular entre nós, nós nos tornamos, por meio da habitação do Espírito em nós, o templo do Espírito Santo. Você consegue entender? E por fim, a fase escatológica da aplicação do tipo do santuário se encontra também em Apocalipse capítulo 3, no verso de número 12, quando revela que eu e você, os vencedores, que são descritos no livro de Apocalipse, estarão no tabernáculo de Deus, no templo de Deus, eternamente. Então você consegue entender? O evento ou a instituição, no caso aqui, santuário, que foi apresentado no Antigo Testamento, ele é um tipo do antítipo que será utilizado como exemplo, que será utilizado como ponto de interpretação no Novo Testamento. Em quais situações? Na vida de Jesus, colocamos aqui João capítulo 1, verso 14, bem como também na vida da igreja, no fato de eu e você podermos nos tornar o templo do Espírito Santo, e de forma especial apontando para o futuro, quando eu e você, pela graça de Deus, mediante a fé, teremos a oportunidade de sermos salvos e estarmos na presença de Deus, vivendo em seu templo como colunas para todo o sempre. Você consegue entender? A lição ainda vai adiante e vai acrescentar o seguinte, observe. Visto que a Escritura possui um único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si, ou seja, se conectam. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre o assunto. Essa é uma citação do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, na página 75. Então note, na grande maioria das vezes, quando você estuda a Palavra de Deus, você notará que aquilo que foi escrito no Pentateuco está de alguma maneira interligado com aquilo que está relatado entre os registros históricos e proféticos e também tem a sua aplicação e cumprimento no Novo Testamento. Desta maneira, você compreende que a Bíblia está interligada e nenhum texto está ali por acaso, nem tampouco solto. Está ali para que nos ajude a compreender o todo completo e o cenário apresentado pela palavra do Senhor. A lição ainda vai adiante, na parte de terça-feira vai destacar o seguinte, Josué como o tipo. Então veja, a lição destaca assim, como descobrimos na primeira semana, Josué é apresentado como um novo Moisés, que na vida da segunda geração repetiu os passos mais significativos do êxodo do Egito. Então veja, assim como Moisés, ele foi comissionado por um encontro pessoal com o Senhor. Lembra disso? Ao mesmo tempo, sob a liderança de ambos, a fama de Israel entre as nações inspirou medo. Moisés liderou Israel na travessia do Mar Vermelho, enquanto Josué liderou Israel em uma travessia milagrosa do Rio Jordão. Não só por esses fatos, mas por muitos outros,
a vida de Josué espelha a vida de Moisés. Aquilo que aconteceu na vida e na trajetória da liderança de Moisés, também de forma semelhante, em eventos e circunstâncias diferentes, ocorreram também na vida de Josué. Logo, como disse anteriormente, a vida de Josué aponta para o passado, lembrando aquilo que também ocorreu na vida de Moisés. Agora, observe o que a lição vai destacar. Quando você vai a Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 a 19, você vai notar que Deus deu a Moisés uma revelação. E essa revelação dizia o seguinte, que depois de Moisés surgiria um outro líder semelhante a ele. Semelhante a quem? Semelhante a Moisés. A quem Deus colocaria em sua boca as suas palavras, e aqueles que fariam parte do seu povo deveriam ouvir atentamente e obedecer às palavras deste novo profeta, deste grande líder que, semelhantemente a Moisés, lideraria o povo de Deus no futuro. Quando você observa esta revelação profética dada por Deus a Moisés e analisa a história de Josué, automaticamente você pode imaginar que esta profecia se cumpriu na vida de Josué, pois em grandes medidas a vida de Josué foi muito semelhante à vida de Moisés. Contudo, o texto revela alguns pontos diferentes, mostrando que Josué, embora fosse um exemplo e um eco da vida de Moisés, ainda haveria um outro profeta que viria ainda no futuro, que espelharia a vida de Moisés no relacionamento que ele teve com Deus e principalmente em sua liderança para conduzir o povo de um contexto de escravidão para um contexto de libertação completa. A lição vai destacar assim: a vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e 18. E em seu sentido pleno, a profecia só poderia ser cumprida por quem? Pelo Messias, Cristo Jesus. Então, tanto a vida de Moisés quanto a de Josué se tornam tipos do Messias vindouro, que é o próprio Jesus. Você consegue entender? Ao observarmos a profecia de Deuteronômio capítulo 18, você notará que tanto Moisés quanto Josué foram tipos, ou seja, exemplos no passado, daquilo que Jesus seria no futuro, descrito no Novo Testamento e em nossos dias. Porque tome, por exemplo, um detalhe. Assim como Moisés conduziu o povo cativo para a libertação e Josué introduziu este povo, que agora estava peregrino, na terra prometida, Jesus também, com a sua vinda, não somente nos ofereceu a libertação para o pecado e, principalmente, preparou uma igreja, um povo, para anunciar a boa nova de que, uma vez liberto do pecado, eu e você, pela fé, mediante o sacrifício de Cristo, temos a oportunidade de ter acesso à terra prometida, à Nova Jerusalém, por meio dos méritos do próprio Cristo. Você consegue entender? Assim como Moisés conduziu o povo liberto do Egito para o deserto, e assim como Josué se apropriou deste povo agora liberto e peregrino e os fez entrar na terra de Canaã, a terra prometida, Jesus também, em seu ministério, realizou semelhante obra, nos libertando do pecado e nos dando pela fé e por meio dos seus méritos a oportunidade de adentrar os portais da Nova Jerusalém. Você consegue entender? Por isso que a vida de Moisés e Josué é um tipo daquilo que Jesus, no Novo Testamento e ao longo da história da igreja cristã, e em especial nos nossos dias, está realizando por mim e por você. Ao observarmos a história desses grandes líderes e o relato descrito na palavra de Deus no passado, nós conseguimos entender que eles apontam para esse tempo presente e nos ajudam principalmente a ter fé naquilo que Cristo está realizando por mim e por você. A lição vai ainda adiante e destaca na parte de quarta-feira o seguinte ponto: o verdadeiro Josué, o antítipo. Agora vamos analisar não a vida de Josué do passado, mas a vida daquele que ele representava, o próprio Cristo. Observe. As guerras conduzidas por Josué foram eventos históricos constituindo um segmento essencial da história de Israel. O objetivo destas guerras foi estabelecer os israelitas na terra prometida. Lembra disso? Já estudamos sobre isso nas lições anteriores. Assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas, o Messias, Cristo Jesus,
retratado como novo Josué, atribui a herança espiritual a um novo Israel. Você consegue entender? Já dissemos isso anteriormente. Assim como as ações de Josué não somente lideraram o povo, mas deram a eles, no Antigo Testamento, a oportunidade de tomar posse da terra prometida por Deus, as ações realizadas por Cristo no Novo Testamento nos concederam a oportunidade de, pela fé e por meio dos seus méritos, ter o direito não só de ver, mas sobretudo também de entrar no reino de Deus. Assim como está descrito em João capítulo 3. Você consegue entender isso? Observe o que a lição ainda destaca. Os autores do Novo Testamento apresentam muitos aspectos do ministério de Jesus Cristo em termos da obra de Josué. Assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos no deserto, o Josué antítipo, Jesus, entrou em seu ministério terreno após 40 dias no deserto. E começou o seu ministério celestial após 40 dias no deserto também terreno, descrito em especial em Atos capítulo 1, verso 3, 9 a 11. Você consegue entender? Existem paralelos daquilo que ocorre na vida de Jesus e em seu ministério com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E quando você lê o texto, fica claro você perceber isso. A maneira como os autores do Novo Testamento se utilizaram da história do passado para então clarificar e de forma mais simples explicar o ministério, as ações e os objetivos de Cristo em nosso favor. A lição vai ainda adiante, na parte de quinta-feira, vai então nos conduzir ao seguinte ponto: Josué e nós. Observe que a lição destaca: os escritores do Novo Testamento reconhecem o cumprimento escatológico na igreja da tipologia de Josué. Os membros do corpo de Cristo, a igreja, estão envolvidos em uma guerra espiritual contra as forças do mal. Então veja, muito daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, retratado tanto na caminhada do povo do Egito até Canaã, ou neste íntere de tomarem Canaã e estarem nela de forma propriamente dito, revela muitas características para que eu e você possamos compreender também as lutas e as batalhas que hoje, como igreja, eu e você enfrentamos. Da mesma maneira, só que logicamente utilizando o escopo espiritual, eu e você podemos nos valer de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Deus no passado e entender que as lutas, as dificuldades, os problemas que eles enfrentaram lá, também eu e você hoje enfrentamos, só que no campo espiritual. Da mesma maneira como eles venceram, se apegando ao poder e principalmente à liderança divina, eu e você também podemos, como igreja, hoje vencer por meio do poder e da liderança de nosso Deus. A lição ainda vai destacar: o cumprimento final e completo da tipologia de Josué será realizado na segunda vinda de Cristo Jesus. Em outras palavras, assim como Josué, ao fim de seu livro, não somente deu paz ao povo e descanso, dando a eles oportunidade de fato estarem se apossando da terra e dela se apropriar para ali viver a promessa que Deus havia feito a eles, eu e você, de forma tipológica, também teremos o privilégio de viver o cumprimento completo daquilo que ocorreu no Antigo Testamento, daquilo que foi apresentado por Cristo e daquilo que eu e você temos a oportunidade de ter acesso, que é, de fato e de verdade, termos entrada na Canaã celestial e ali vivermos com Cristo eternamente. O que ocorreu no passado, o que foi apresentado por Cristo, pode e irá se tornar uma grande realidade na minha e na sua vida, se eu e você, assim como foi escrito na Palavra de Deus, seguirmos o exemplo do povo em viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, fazendo o que eles fizeram de certo e evitando aquilo que eles fizeram de errado, para que então se cumpra em nós e através de nós a promessa final da Palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que toda essa compreensão e entendimento ajude você a entender, mas não só a entender, mas sobretudo se apegar às revelações da Palavra do Senhor como promessas que se cumprirão na minha e na sua vida. Deus o abençoe de modo poderoso e especial e nos encontramos na semana que vem.